pessoas! E aí, tudo em paz? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo para a gente trabalhar um pouquinho essa ideia da teoria da música, beleza? Tem muito vídeo meu já explicando a questão básica, certo? Da teoria. Para você acompanhar isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que você vai entrar numa página que tem assim uma série de vídeos com o título de solfejo. Solfejo 01, introdução. Solfejo 02, não sei o que lá. Toda essa linha de solfejo, na verdade, ela diz respeito à teoria da música aplicada ao solfejo, tá? Então é muito interessante para você que vai fazer uma prova agora de habilidade específica, que vai fazer o vestibular, que você acompanhe essa série. Por quê? Porque está tudo explicado ali. O que é suficiente para você fazer uma boa prova, para você ingressar numa instituição, para você continuar seu estudo de música. Eu digo sempre, o meu objetivo com esses vídeos aqui não é formar ninguém, é fazer com que as pessoas tenham acesso a outras instituições, né, com mais recursos, com mais professores, para que elas possam de fato continuar, complementar os estudos. Até porque o estudo sempre é uma coisa, né? A gente não para de estudar, a gente não deve parar de estudar. Então vamos lá. Nesse vídeo aqui tinha uma pessoa essa semana aí me perguntando sobre unidade de tempo e unidade de compasso. Uma coisa básica que você também vai achar lá no outro, mas que nesse aqui eu vou fazer uma síntese, tá? Já que estamos num período, né, onde as pessoas estão realmente se preparando, dando uma corrida para fazer essas provas aí. Então vamos lá. Unidade de compasso, unidade de tempo. O que acontece? Diz respeito a esses dois números que aparecem aí, certo? A unidade de tempo é o número que fica embaixo, certo? E ela segue uma referência, ela segue uma espécie de tabela que referencia isso aí. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Nesses exemplos aqui que eu tenho o número 4 embaixo. O número 4 embaixo significa que a minha unidade de tempo vai ser uma semínima, certo? Então repara aí, ó, 4 por 4, aí eu tenho um compassozinho aí com 4 semínimas, ok? Carlinhos, você falou que a unidade de tempo, quando o número é o 4, a unidade de tempo é uma semínima, beleza. E como é que você está dizendo que aí nesse compasso tem 4 semínimas? Justamente por causa da unidade de compasso, que é o número que está em cima. Então o que quer dizer isso aí, esse 4 por 4? Que eu vou ter 4, por causa do número de cima, semínimas por causa do número de baixo, beleza? Então eu tenho aí 4 semínimas e do lado eu coloquei o que realmente é uma unidade de compasso. A unidade de compasso vai ser uma figura ou uma combinação de figuras ligadas que preencham um compasso inteiro, apenas uma figura, por isso que ele quer a unidade, tá? Então no caso do compasso 4 por 4, a unidade de tempo é a semínima e a unidade de compasso é a semibreve, que é o equivalente a 4 semínimas. Legal, né? E simples. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, a gente ouve, né, o pessoal dizer: semínima é a figura que vale um tempo. Verdade, verdadeiro ou falso? Depende, cara. Ela vai valer um tempo se a unidade de tempo daquele compasso for um 4. Se for, por exemplo, um 2, a semínima não vai valer um tempo. Então, se aparecer na sua prova, por exemplo, a semínima é uma figura que sempre vale um tempo. Falso. Falso, falso, falso. Por quê? Porque num compasso, por exemplo, 4 por 8, a semínima não vai valer um tempo. Num compasso 2 por 2, a semínima não vai valer um tempo. A semínima vai valer um tempo quando tiver o número 4 embaixo. Que é o mesmo caso do que está aí do lado. Então aí, ó, 3 por 4. A unidade de tempo continua sendo a semínima. Só que a unidade de compasso agora tem que ser o equivalente a 3 semínimas. Então o que é que eu tenho? Uma mínima pontuada. É a minha unidade de compasso. Aí no caso do 2 por 4, muito fácil de deduzir essa história aí, né? Então, a unidade de tempo continua sendo a semínima,
Só que a minha unidade de compasso agora vai ser uma mínima. Por quê? Porque eu preciso ter 2 semínimas no meu compasso. E aí fecha. Existe uma forma também que é muito interessante de saber se a pessoa está ligada nessa história do compasso, que é aquela assim, ele coloca uma fórmula de compasso, uma barra de compasso, né? E aí diz assim, uma fórmula de compasso, é mais correto dizer. E aí diz assim, preencha, coloca algumas figuras, né, dentro de um determinado compasso e fala assim, complete esse compasso aqui com o tempo que está faltando, entendeu? Então ele pode colocar dessa maneira também para ver se você sabe preencher aquele compasso adequadamente ali. Lembrando que não pode nem faltar tempo, nem sobrar tempo dentro do compasso. Beleza? Então a unidade de tempo, que é o número 4, a gente tem a semínima como unidade de tempo. Vamos ver agora aqui, ó. Número 2 embaixo, número 2 como unidade de tempo. Então aí no nosso caso, como eu falei, é uma tabela, um padrão, a unidade de tempo agora é a mínima, certo? Então repara aí, num compasso 4×2, o que é que eu tenho que ter? 4 mínimas, certo? O número de cima sempre vai dizer a quantidade de unidades de tempo que eu vou ter dentro do compasso. Mas a unidade de compasso tem que ser uma figura. Então, quando eu junto, né, as minhas 4 mínimas em um valor, em uma figura apenas, eu posso escrever o quê? Uma breve. Carlinhos, breve? Eu só ouvi falar da semibreve. Pois é, cara, a breve existe, não é muito usada hoje em dia, porque num compasso 4×2 é que ela apareceria. Hoje em dia a gente não usa muito isso, tá? Mas, na teoria, isso existe. Então a unidade de compasso disso aí é a breve. Beleza? 3×2, ou seja, o 2 está embaixo, continuo com a minha unidade de tempo valendo uma mínima e eu tenho que ter 3 mínimas dentro do meu compasso. Então, semibreve pontuada é a minha unidade de compasso. Compasso 2×2, 2 mínimas dentro do compasso, semibreve é a minha unidade de compasso. Beleza? 4×8. 8 é a colcheia que vai valer um tempo, quando a gente tem o 8 na unidade de tempo. Nem sempre, nem sempre, nem sempre, tá? Então presta atenção nisso aqui agora. Reparem que na unidade de compasso, dos que eu trabalhei até agora, eu tive 4, 3 e 2. Não foi isso mesmo? 4, 3 e 2. Isso eu estou falando da unidade de compasso mesmo, os números que estão em cima. Esses são os que a gente chama de compasso simples, tá? 4, 3 e 2. E na verdade a gente tem o que aí? Uma subdivisão binária. Eu tenho um compasso de 4 tempos subdividido de forma binária, compasso de 3 tempos subdividido de forma binária, compasso de 2 tempos subdividido de forma binária. E aqui, nesse 4×8, 3×8 e 2×8, isso continua também. Ou seja, eu tenho 8, como eu falei embaixo, é a colcheia, beleza? Beleza. 4 colcheias, então, vai completar o meu compasso. Ok, beleza, não tem problema nenhum com relação a isso. A minha unidade de compasso, então, qual vai ser? Uma mínima. Isso é equivalente a 4 colcheias. 3×8. 3 colcheias, então uma semínima pontuada, tá valendo também. 2×8, 2 colcheias, uma semínima, tá? Ou seja, você pode ter como unidade de compasso uma nota pontuada, sem problema nenhum. A gente já teve lá em cima uma semibreve pontuada, uma mínima pontuada, agora uma semínima pontuada, não tem problema nenhum. Desde que seja uma figura na unidade de compasso. Legal. Só que agora vamos ver alguns casos específicos. Por exemplo, 5×4. Eu tenho que ter, então, 5 figuras que valem um tempo. Como o 4 está embaixo, a figura que vai valer um tempo, qual é? É a semínima. Beleza. Então, olha o caso aí. Eu tenho 5 semínimas dentro do meu compasso. Mas eu não tenho uma figura, certo? Que sozinha vai valer
esses 5 tempos aí. Eu preciso então combinar, eu preciso fazer uma ligadura mesmo, tá? Então eu coloco simplesmente uma figura que vale 3 tempos com uma figura que vale 2 tempos, coloco elas duas ligadas e isso aí fechou o meu compasso, certo? A mesma história aí do lado, por exemplo, 7 por 8. Então eu tenho que ter 7 colcheias dentro do meu compasso para fechar. Pode contar aí que tem 7 certinhas. E quando eu vou colocar a minha unidade de compasso, eu vou ter o quê? Uma mínima ligada a uma semínima pontuada, né? 4 tempos ali na primeira figura, que é a mínima, com 3 tempos na segunda figura, que é a semínima pontuada. Isso está ligado. Beleza. Tranquilo. Então, 4, 3, 2, 5, 7, tranquilidade. Agora vamos ver os casos especiais quando a gente tem os chamados compassos compostos, tá? Compassos compostos. Que a gente tem, na verdade, a subdivisão ternária. Ou seja, quando eu tiver nos números de cima da unidade de compasso 6, 9, 12, números que sejam múltiplos, né? Quando a gente divide esses números por 3, a gente vai achar aquelas figuras iniciais lá de 2, 4, 3. Então isso está dizendo que a gente está trabalhando com compassos compostos, ou seja, eles têm a subdivisão ternária. Então olha o que acontece. Um 6 por 8. Uma pessoa menos atenta diria o seguinte: ah, eu tenho que ter 6 colcheias dentro do meu compasso. Ok, isso aí vai acontecer. Ah, mas se o 8 está embaixo, a minha unidade de tempo é a colcheia. Não, não, não. Não, não, não. No compasso composto é diferente. Então o que acontece? O compasso composto ele é feito de uma forma em que a gente combine, certo? De 3 em 3 figuras por causa da subdivisão ternária. Então olha o que acontece. No 6 por 8 eu tenho 2 grupos de 3 colcheias. Então o que acontece? Cada grupo desse é que vai valer um tempo. Cada grupo desse é que vai valer um tempo. Então olha a minha unidade de tempo qual é. É uma semínima pontuada, que é o equivalente a 3 colcheias. Tá? Então ó, eu tenho na verdade no compasso 6 por 8 um compasso binário. Um compasso binário composto. Tá? Então, ó, são na verdade, a unidade de tempo, na verdade, é isso que está aí do lado, que é uma semínima pontuada. No caso do 6 por 8, eu vou ter 2 semínimas pontuadas para preencher o meu compasso. E a minha unidade de compasso, qual vai ser? Uma mínima pontuada, que é o equivalente a 2 semínimas pontuadas. Tá? Então, atenção, quando você se deparar com 6, número de cima, 9, número de cima, 12, o número de cima, são compassos compostos. Vamos ver aí no caso, o 9 por 8. O que tem o denominador 8 é o mais comum, tá? Por quê? Porque é mais simples, inclusive, da gente grafar. Então você vai se deparar muito com 6 por 8, 9 por 8, 12 por 8, tá? Na verdade, são compassos binário, ternário e quaternário compostos com a subdivisão ternária. O que é a subdivisão ternária, Carlinhos? Eu não estou entendendo, você está falando isso aí, eu estou viajando aqui. Vou fazer o binário com a subdivisão ternária. 1, 2. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Certo? Ternário com a subdivisão ternária. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Certo? E o quaternário com a subdivisão ternária, mesma ideia. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. E aí vai, certo? Ah, Carlinhos, mas e a subdivisão binária, o que é isso? 1, 2. Tá, 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 tá. E se eu for subdividir em 4, tá, 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 tá. Certo?
subdivisão ternária, é o que a gente tem no compasso composto. Então, no 9/8, o que a gente vai ter? 3 semínimas pontuadas. Cada semínima pontuada vale um tempo. Quando a gente tem isso aí, ó, 9/8, a gente vai ter 3 semínimas pontuadas. E a unidade de compasso qual é? Uma mínima pontuada ligada a uma semínima pontuada, certo? Então aí no caso a gente tem o valor equivalente às 9 colcheias que a gente precisava, certo? E no 12/8 a mesma história, sendo que é um quaternário composto. Então eu vou ter 4 figuras que vão valer um tempo, e cada figura dessa de um tempo, que é a semínima pontuada. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, certo? E a unidade de compasso, que é que vai ser o equivalente a tudo isso aí representado em uma figura apenas, que a gente vê que é uma semibreve pontuada. É simples. O começo sempre dá um pouco mais de trabalho para a gente pegar, né? Mas depois que a gente entende isso aí, e principalmente a gente precisa compreender a música que está por trás disso aí, tá? Não adianta simplesmente você reconhecer compasso, você saber aquilo ali, você fazer o tá, 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 mas você ouvir uma música e você não perceber que ela pode ser escrita naquele tipo de compasso ali. E eu estou falando pode ser escrita porque pode ser que ela não esteja escrita naquele compasso. Tá? Por exemplo, um 2/4 e um 4/4, é muito sutil a diferença para a gente pegar e perceber assim de ouvido, então às vezes confunde. Tá? Existem também as formas abreviadas de alguns compassos, certo? Então presta atenção aí. O 4/4 a gente pode abreviar de uma forma simples, que é o C, a letra C, certo? E existe a abreviação também do 2/2, que é um C cortado, beleza? Então é a mesma coisa, você se deparar com C como fórmula de compasso, é um 4/4. Se você se deparar com C cortado, como está aí, é um 2/2, beleza? Então, na verdade, é uma coisa que a gente precisa o quê? Tomar contato, né? Se você pega um livro de solfejo, uma coisa que tenha uma variedade muito grande de compassos, isso é bom. Por quê? Porque aí você começa a cantar, solfejar, praticar diferentes compassos. E aí sim você vai ganhar autonomia nisso que eu estou falando, de você conseguir perceber numa música aquela fórmula de compasso específica. Beleza? Espero ter ajudado aí. Forte abraço. Boa prova para quem vai fazer prova por agora, hein? Valeu. Abraço. Não para de ouvir, nem para de pensar.